Olá, seja bem-vindo. Temporada 2023 Cartola FC aqui no nosso canal. Seja bem-vinda. Você também que nos assiste, está conosco aí nessa trajetória de 2 anos. Muito obrigado a sua companhia, a sua presença, a sua amizade desde já. Este vídeo é uma atualização os primeiros elencos dos nossos 2 esquadrões aí publicados em short no nosso canal. E desde já, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, no nosso conteúdo para ter acesso aí às nossas ideias, nossos conceitos, nossos padrões para a rodada de Cartola FC, rodada 1 inaugural. Vamos juntos! Vamos começando aqui o nosso elenco, aqui atualizando o nosso elenco, nosso esquadrão, nossa equipe nesta rodada número 1. Vamos pensando aqui nas opções de atacantes, de meias, zagueiros, laterais, goleiro e técnico. Claro, analisando, olhando pontos positivos a respeito dos elencos contra times considerados favoritos nesta primeira rodada. Vamos começando aqui com as opções de defesa, dos mais baratinhos aos mais caros. Vamos começando aqui com as opções de zagueiros. Vamos filtrar aqui as opções dos mais baratos. Opções de mais baratos, interessantes opções aqui que nós temos a começo nesse vídeo. Temos aí o Lucas Cunha, zagueiro do Bragantino. A equipe do Bahia não passa por um bom momento, seja na Copa do Nordeste, seja no Campeonato Baiano. Então o Lucas Cunha pode ser uma boa opção pensando no SG um pouco mais diferenciado aí na primeira rodada com a equipe do RB Bragantino. Reinaldo, né, zagueiro aí que em rodadas anteriores pertencentes ao Goiás, pode ser uma boa opção sim o Reinaldo. Lucas Halter, zagueiro aí do Goiás, enfrentando a sua ex-equipe, o Atlético Paranaense, zagueiro um pouco mais ousado. Um pouco mais interessantes aí, olhando o fator casa, a presença ofensiva, a presença da equipe jogando em casa. Temos aí os zagueiros do Atlético Paranaense, entre eles é o principal aí, Pedro Henrique, custando 5 cartoletas, ótima opção. Vamos começar aqui com o Pedro Henrique, nossa primeira opção de zagueiro. Temos aqui um David Braz, um Capasso. Capasso começando aí a sua rotina de jogos com a equipe do Vasco da Gama. Já começou com alguns altos e baixos, tá? Então vejo um zagueiro interessante, um pouco mais ousado nessa primeira rodada. David Braz, um zagueiro interessante, forte a jogada aérea, mas muito brucutu em certos aspectos. Toma muito cartão. Kusevic, ex-Palmeiras, um jogo difícil aí contra o Flamengo no Maracanã. Natan, uma boa alternativa aí ao zagueiro Lucas Cunha, do RB Bragantino. Ótima opção também de zaga para a primeira rodada. Vou estar fechando aqui com o Pedro Henrique e o Natan do RB Bragantino. Outras opções aí, o Bruno Mendes do Corinthians, boa alternativa. Thiago Heleno, numa dobra do Atlético Paranaense, também muito boa opção. Kahneman, um pouco mais carrascudo, tido aí como um zagueiro que comete muitas faltas, pouca velocidade. Benevenuto, aquela eterna promessa da equipe do Fortaleza, jogada aérea, Fortaleza aí saído da Copa Libertadores, tentando aí no Campeonato Brasileiro recomeçar do zero. Maicon, um zagueiro aí com a base de regularidade, mas o Santos não vive um bom momento. Isso já abre aí aspectos interessantes para a equipe do Grêmio. Davi Luiz, equipe do Flamengo tomando muitos gols na defesa, não confiaria tanto assim na possibilidade de defesa, mas o Flamengo sim um candidato aí a SG sim nessa primeira rodada. Davi Luiz, Rodrigo Caio, ótimas opções. Da equipe do Botafogo, interessante é o Vitor Cuesta. Bruno Alves, uma boa opção sim de zaga da equipe do Grêmio, pensando no SG que pode acontecer contra a equipe do Santos, tá? E os unânimes aí, Gustavo Gomes e Murilo. Tá? Então essas são as opções de zagueiros por enquanto. Vamos começar aqui com as opções de laterais, nessa nossa atualização. Laterais aqui, opções interessantes nessa primeira rodada, temos aqui o Pedrinho do Atlético Paranaense, o polivalente Eric, né? Também faz a função de lateral, meia, volante,
às vezes ponta, como foi no ano passado. Então interessante também o Eric. Pedrinho, grande potencial nessa primeira rodada. Vitor Luiz, parada difícil contra a equipe do Flamengo, tá? O João Lucas, olhando aí o João Lucas do Cuiabá, mas muito aquém em relação ao que foi o João Lucas do Cuiabá e é o time do Santos hoje, tá? Tentando se equilibrar aí na questão financeira, na questão da capacidade de jogo, tá? Não foi tão bem desclassificado no Campeonato Paulista precocemente. Temos aí o Marcos Rocha pela regularidade, pelo conceito de jogo do Palmeiras jogando em casa, um time bastante ofensivo, lateral que apoia, tem assistências, chuta, tem presença ofensiva. Então vamos aqui com o Marcos Rocha nesta opção. No Flamengo temos um Varela, o Mateuzinho jogando dentro de casa, muito fortes aí os elencos de Flamengo e Palmeiras, mas aí entre Varela e Mateuzinho, ficaria mais com o Mateuzinho pela presença ofensiva. Varela deixa um pouco a desejar, não é tão marcador. A exemplo também do Mateuzinho, que não é tão marcador, mas o Varela aí deixa um pouco a desejar, principalmente na questão de apoio ofensivo. O Mateuzinho atua às vezes como um atacante, embora seja lateral. Temos aqui também interessante aí o Andrés Hurtado da equipe do RB Bragantino contra esse Bahia defensivamente paupérrimo. Temos o Matheus Alexandre, ex-Coritiba, né? Pode ser aí um bom destaque. O Alexander, da equipe do Fluminense, enfrentando aí o América Mineiro, tá? Temos também um Capixaba, ótima opção, tá? Para essa primeira rodada, o Júnior Capixaba aí, enfrentando o Bahia. Ele que já teve passagem no Bahia, né? Então pode ser aí interessante também pela lei do ex. Temos aqui um de Plácido, começou muito bem o ano aí jogando com a equipe do Botafogo, né? Na Copa do Brasil, vencendo o Brasiliense placar de 7-1. De Plácido jogou muita bola, então pode ser interessante o de Plácido, aproveitando-se nesse momento instável da equipe do São Paulo, né? Temos aqui o Samuel Xavier, a ofensividade com a equipe do Fluminense. Pumita Rodrigues, do Vasco da Gama, eu acho uma interessante opção. A equipe do Atlético Mineiro ainda é uma equipe que se lança muito ao ataque e deixa muitos espaços defensivos. Então pode ser uma boa alternativa o Pumita Rodrigues. O Sarave, regularidade. Lucas Piton, ótimo jogador. Kelvin apoia bem, mas tem uma questão defensiva que salta os olhos. Juninho Capixaba, como já falei aqui, 10 cartoletas. E o Ayrton Lucas aí, ótima opção da equipe do Flamengo, sim, para essa primeira rodada. A exemplo do Piquerez do Palmeiras. Então vamos estar fechando aqui. Nosso lateral por enquanto, Juninho Capixaba. Vamos aqui às opções de meio campistas. Ótimas opções nessa primeira rodada. Cito aqui para vocês. O Gustavinho do RB Bragantino. Pode ser uma boa pensando em valorização. O RB Bragantino que vem fazendo um bom campeonato paulista. Uma boa fase, atravessa um bom momento. Enfrentando o adversário aí, conforme já mencionado aqui. Deixando a desejar nesse momento aí nas competições regional, Copa do Nordeste e na estadual. Não vem tão bem assim a equipe do Bahia. O Adson, ótima opção, pega um adversário voltando da Série B, com foco principal em manter-se na Série A, buscando também aí fazer um ótimo campeonato brasileiro, focando aí nas competições sul-americanas, então é um adversário difícil, mesmo assim o Corinthians em casa é favorito. Vitor Bueno, muito em função da questão aí dos pênaltis, né? É um jogador interessante no quesito dos pênaltis, mas fica de olho aí, pode ser uma opção bem alternativa para a primeira rodada. Temos aqui o Marlon Gomes, opção interessante, jogador aí está ganhando destaque no futebol Cruz Maltino, do Gigante da Colina. Temos também aqui uma ótima opção, o Matheus Fernandes, o Bruninho do RB Bragantino, que vem fazendo um campeonato espetacular. Então não deixaria de citar aqui o Bruninho, e vou estar colocando aqui o Bruninho como opção deste elenco. Matheus Fernandes também ótima opção, fazendo um excelente aí campeonato pela equipe do RB Bragantino. E aí o Bruninho aí, 6 cartoletas, ótima pedida também para essa rodada. Da equipe do Corinthians aí, como já citei aí, o Adson, ótima opção, Juliano um pouco irregular, tá? Pensando no aspecto dessa primeira rodada. O Eric do Atlético Paranaense já citado aqui para vocês. Marlon Freitas, a questão dos pênaltis aí, nesse começo de ano aí o técnico do Botafogo, né?
muito colocando Marlon Freitas aí no banco de reservas. Então fica de olho no Marlon Freitas, mais uma ótima opção. Fausto Vera, questão de desarmes, de apoio. Inclusive nos últimos jogos do Corinthians aí, participando com assistência para gols aí da equipe do Corinthians. Então uma alternativa bem interessante. PP do Grêmio, ex-Cuiabá, também pode ser uma opção bem viável. Alex Teixeira, movimentação e velocidade pela equipe do Vasco. Da equipe do Atlético Mineiro, interessante é o Pedrinho. Do Palmeiras é o Gabriel Menino, vem fazendo um excelente campeonato. Desde a final da Supercopa do Brasil, vem se destacando na equipe do Palmeiras. Da equipe do Américas, destaque novamente para o Juninho. Olho no Cristaldo, argentino do Grêmio, gostando 8 cartoletas. Ótima opção para fechar elenco, para fechar time, tá? Pouquíssimas cartoletas. Então, Cristaldo, ótima opção. A exemplo do Bitelo também, que vive um excelente momento, tá? Custando aí 10 cartoletas. O Cristaldo, uma boa alternativa aí ao Bitelo. Gerson no Flamengo não deixa de ser uma boa opção. Patrick tentando reencontrar o seu melhor futebol agora no Atlético Mineiro, depois da saída do São Paulo. Zé Rafael, ótima pedida. Problema, número de cartoletes, 12 cartoletes. E aqui jogadores bem carinhos, tá? Então não deixo de destacar aí Teranza, Rascaeta e o Veiga. Então vamos fechar aqui o nosso elenco com o queridíssimo aqui. Vou fazer um pouco diferente. Vou colocar aqui o Cristaldo do Grêmio. O nosso meio campo, por enquanto, está formado com Bruninho, Cristaldo do Grêmio. Vamos ao nosso ataque aqui. O Eric Popó chama muita atenção. Já falei, questão do Bahia tomando muitos gols, tá? Uma goleada aí espetacular aí sofrida para a equipe do Sport Clube do Recife na Copa do Nordeste. Então fica de olho aí no Popó. Da equipe do RB Bragantino. Interessante opção também aqui o Pedro Raul do Vasco com 5 cartoletas. Grande diferencial do Pedro Raul, que não é um exímio cobrador de pênaltis, mas um jogador de presença ofensiva diária. Sorriso, já falei aqui em questão do RB Bragantino, Sorriso, Arthur, perfeitas opções, o próprio Eric Popó, mas eu acho aí o Arthur um pouco mais interessante em relação aos dois, porque o Arthur ele produz independentemente do gol, ele é um jogador participativo, chuta muito fora da área, não é dependente apenas a ficar parado na área como é o Popó. O Sorriso é um jogador que ataca pelas pontas, pelos lados, também um jogador bem mais interessante em relação ao Popó e custando 5 cartoletes da equipe do RB Bragantino. Outros destaques aqui interessantes de atacantes, Gabriel Peck do Vasco da Gama vive um excepcional momento, mas vou estar indo aqui com o Arthur primeiro a princípio nesse elenco, time custando 47 cartoletas apenas, tá aí o nosso elenco. Antes de fechar o nosso elenco, dedo no like, se inscreve no nosso canal, nos ajude aí a cada vez mais aí focar esse ano no Cartola. Vamos aqui as opções de técnicos dos mais baratinhos, me chama a atenção principalmente aí a questão do técnico do Bahia, o Renato Paiva assumindo aí. Isso traz aí um interessante foco para a equipe do RB Bragantino, com a presença do técnico Pedro Caixinha, vejo como sendo uma excelente opção. Fernando Lázaro, acho um jogo difícil, Corinthians e Cruzeiro, mas uma boa opção sim. Paulo Turra, pode ser sim um alento interessante nessa primeira rodada. Paulo Turra, sucessor aí do Filipão no Atlético Paranaense, para técnico nessa primeira rodada, dos mais baratinhos. Temos aqui o Paulo Pesolano, uma opção bem viável. Temos aqui um Wagner Mancini, pode ser um tiro curto aí para técnico nessa primeira rodada, jogando contra um Fluminense bem interessante, aí um Fluminense que vem de uma fase boa, encontrou a derrota contra a equipe do Volta Redonda no Campeonato Carioca, mas mesmo assim uma equipe muito forte, muito forte. Temos aqui um Luiz Castro enfrentando esse momento do São Paulo, péssimo. Um Vitor Pereira que se espera muito em relação ao jogo contra o Vasco da Gama neste domingo aí, né? Da decisão da semifinal do Carioca. Então fica de olho no Vitor Pereira. E essas são as opções de técnicos mais baratinhos para essa primeira rodada, tá? A exceção dos mais caros aí que nós temos. Então nós vamos estar fechando aqui com o Pedro Caixinha da equipe do RB Bragantino. Vamos então às opções, aí temos um time aí com 53 cartoletes, faltando aí 47, com 4 opções, cerca de 12 cartoletes para cada opção. Vamos fechar aqui com o nosso ataque, nosso atacante aqui.
E para esse nosso ataque aqui, vamos focar aqui nessa fase também do Vasco da Gama, está sofrendo muitos gols. Então vamos aqui na opção do queridíssimo Hulk, custando 16 cartoletas. Aí nosso time passa a custar 69 cartoletas, restando apenas 31. Tá? Vamos aqui nas opções de meio-campistas. Nas opções meio-campistas aqui temos ótimas opções, mas foco principalmente na valorização nessa primeira rodada. Então vamos estar focando aqui, uma opção bem baratinha, mas com muito potencial nessa primeira rodada. Já focamos aqui no queridíssimo Cristaldo para fazer um pouco diferente, né? Nesta primeira rodada. Então vou estar fechando aqui com o Gabriel Menino do Palmeiras, tá? Palmeiras muito forte dentro de casa nessa primeira rodada. Interessante aí o Palmeiras. Vamos aqui às opções de goleiros. E já fechando o nosso ataque. Opções de goleiros aí temos o Everton, excepcional paredão, goleiraço na primeira rodada. Cássio, exímio goleiro. Goleiro aí de histórico, né? Passados interessantes em primeiras rodadas de campeonato brasileiro. Temos aqui um Tadeu, o máximo aí da equipe do Goiás em termos de goleiro nos últimos anos. Temos um Bento, grande potencial. Um Santos, possibilidade de SG, exemplo também do Bento nessa primeira rodada. Temos aqui um Fernando Miguel, um goleiro bastante a ser exigido nessa primeira rodada. O Internacional, um time cascudo, vem muito bem. Embora tenha perdido para o Grêmio no Grenal por 2-1, é um time que exigiu muito do goleiro gremista e pode exigir muito também do Fernando Miguel nessa primeira rodada. Outras opções de goleiros aqui interessantes, um Walter a ser exigido muito pela equipe do Palmeiras, em questão de defesa. Temos também aqui o Adriel, possibilidade de SG, Grêmio e Santos, Santos e Grêmio, tá? Custando apenas 6 cartoletas, tá? Temos aí o Adriel, ótima pedida, tá? Então, essas opções de goleiros, nos quais iremos fazer aqui, nosso objetivo é fazer um time um pouco mais diferente. Então, vamos estar fechando aqui com o Adriel do Grêmio. E o nosso atacante aí com 17 cartoletas restantes. Não temos como colocar o Pedro. Temos aqui um Rony com 15 cartoletas, aproveitando do boa fase do Palmeiras, né? Temos um Rony. Temos o Marcos Leonardo, um Aleph, Manga, um Mendonça, fase muito ruim da equipe do Santos, mas não deixa de ser uma opção interessante, viável. Paulinho do Atlético Mineiro, excepcional opção também nessa primeira rodada, tá? Um pouco mais alternativos aí temos o Tiquinho, o Manga, o Luciano do São Paulo. Então vou estar fechando aqui com o Rony do Palmeiras, por enquanto nesse time um pouco mais diferente aqui, nessa primeira rodada, time um pouco mais ousado. Não estamos indo com opções do Flamengo neste time, atualização 1 deste vídeo, tá? No gol aqui, vamos estar fechando aqui, no critério dos mais baratinhos, vamos estar fechando aqui com o Everson do Atlético Mineiro. Na opção de zaga aqui, vamos estar fechando aqui com o Lucas Cunha, do RB Bragantino. Opção lateral no banco de reservas, vamos estar fechando aqui com o Varela do Flamengo. No meio de campo, vamos estar fechando aqui no nosso banco de reservas com o Marlon Gomes do Vasco. E aqui no nosso ataque, no banco de reservas, vamos estar fechando aqui com a opção do Pedro Raul. Portanto, essa seria uma proposta de elenco aí diferenciada, sem opções aí rotativas da equipe do Flamengo neste nosso elenco. Capitão nesse time aqui, estaríamos indo aí com o Hulk Esmaga, nesse time um pouco mais diferenciado. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos então aí um time com opções do Flamengo no elenco que podem ser aí muito viáveis neste começo de rodada do Cartola FC 2023. Vamos então aqui as opções. Vamos aqui filtrando. Vamos tirar o Hulk aqui do Atlético Mineiro e vamos focar aqui no queridíssimo o Hulk aí com nos deu aí 18 cartoletas, tá?
Vamos fechar aqui também no foco. Vamos tirar aqui o queridíssimo Natan, do RB Bragantino. Vamos tirar o Lucas Cunha. E vamos dar a opção aqui do zagueiro mais barato aí do RB Bragantino. Foco bem interessante aí, possibilidade de SG. Ir muito bem o RB nessa primeira rodada. Vamos aqui com o Lucas Cunha. No banco de reservas, vamos aqui na opção do Reinaldo. Deixa eu colocar aqui o Reinaldo do Cruzeiro. Tá? E aí o nosso time custando 80 cartoletas. Tá? Com 20 aí de sobra. Então, estaremos indo aqui com o Pedro da Massa, aí, o artilheiro aí da equipe do Flamengo. Jogador aí essencial, o ataque rubro-negro. É exemplo também aí do Gabriel do Flamengo. Aí, Pedro. Na lateral aí, pensando aí numa dobradinha do Flamengo, pensando em assistência, né? E força ofensiva, vamos aqui colocar o Ayrton Lucas do Flamengo. Portanto, um time um pouco mais alternativo aí com opções Flamengo, Palmeiras, Grêmio, RB Bragantino, nesses times aí, nessa primeira rodada, essenciais. Tá aí um time custando 100 cartoletas, essas opções viáveis, interessantes. Se gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Capitão, nesse nosso elenco aqui, estaremos indo aqui com Pedrão da Massa. Vamos confirmar o nosso esquadrão. Tá aí, time escalado. E você se escale no nosso canal. Deixa o seu like, se inscreva. Valeu, galera. Muito obrigado aí a todos vocês que estiveram aí nesses 20 minutos aí de transmissão do nosso conteúdo. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. E a gente se vê aí. Ative o sininho de notificação para transmissões, lives aqui no nosso canal. Forte abraço. Lembrando que esses dois times são apenas atualizações que estamos a fazer. Temos muito ainda a passar, a dizer, a demonstrar nessa primeira rodada em relação a possíveis elencos, possíveis esquadrões, possíveis composições de elenco. Valeu, fui!